Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que você esteja excelente e vamos ficar melhor ainda falando sobre o teu intestino hoje. Bom, coloquei uma foto aqui só para você se familiarizar. Nós temos o intestinos, eles fazem parte do sistema digestório, tá? Então a sua digestão, meus amores, começa pela boca. A partir do momento que você coloca o alimento na boca, começa todo esse processo mágico. Agora, quando a gente fala de intestino, dá uma olhadinha aí, a gente tem o intestino delgado, que mais ou menos ele mede de 5 a 7 metros dentro da gente, tudo isso mesmo. E ele é responsável pela absorção de nutrientes, tá? Que a gente vai utilizar para o corpo inteiro e para todas as células. Olha que trabalho lindo que o intestino faz. E a gente tem o intestino grosso, que ele, o próprio nome diz, ele é bem grosso e ele mede em média 1,5 metro. Só que ele é responsável por puxar o excesso de água e formar o bolo, né, fecal, as fezes. E aí eu coloquei aqui para vocês saberem sobre a disbiose. Todo mundo fala desbiose, desbiose, e às vezes as pessoas não sabem o que é. Simbiose é as bactérias dentro de você em equilíbrio. Disbiose vem de, lembra da palavra desequilíbrio. É quando, olha que interessante, é quando os fatores de risco, né? É quando as bactérias que causam doenças ficam maiores do que as bactérias boas para você. Então, causa um desequilíbrio dentro de você. A maioria das pessoas estão em desbiose. Por isso que o Clean9 da Forever Living é muito importante. A gente está fazendo esse programa de 9 dias de desintoxicação, com 2 litros de aloe vera, com fibra, seguindo o caderninho lá para trabalhar a desbiose intestinal, tudo bem? Quando a gente fala de pré-biótico, a gente lembra de tudo que limpa o intestino, conhecido com a nossa aloe vera. Quando a gente fala de probiótico, são as bactérias, por isso que hoje, quando você vai tomar um probiótico, é você colocando essas bactérias na flora intestinal, para ela ficar em equilíbrio. Bom, para você que acha que é humano, para você que achava que era humano, 43% de você são células humanas. O resto são bactérias. Então, existe até um livro que fala, né, que a gente é mais bactéria do que humano. E aí eu coloquei algumas doenças aqui, que a gente não vai falar sobre doenças, mas para vocês entenderem como que tem disfunção no seu organismo. E tudo começou com a disbiose. Mas não é só a desbiose. É o excesso de coisas que você faz ruins para o teu corpo que vai levar a várias doenças. A diverticulite acontece muito em quem tem problema de intestino preso. Gente, tem gente que fala para mim que fica 3 dias, 1 semana, 15 dias sem ir no banheiro. Vocês imaginam, prestem atenção, você comeu hoje e aquele alimento sair depois de 3 dias de você, coloca uma carne vermelha em cima da pia e deixa lá. Ela apodrecendo durante 3 dias, 1 semana, 15 dias. Quando o alimento fica dentro de você, ele não sai, ele entra em processo de putrificação dentro de você. E em vez de você absorver nutrientes, vitaminas, minerais, você está absorvendo toxina. Você está inteiramente intoxicado. Os médicos orientais, eles acreditam que tudo acontece a partir do intestino, tá? Desde uma depressão até um cânceres. Agora, a diverticulite, quando você está com o sistema em desbiose, muito preso, ele vai afrouxando. Quando a gente vai envelhecendo, o próprio tecido
do intestino, ele afrouxa, né? Ele fica menos resistente. Por isso que a importância de você estar com vitamina C em dia, que a gente não produz, com colágeno em dia, com toda a parte de sangue circulatória em dia para não afrouxar esse tecido. Então, a diverticulite nada mais é do que bolsas que vão criando para fora do organismo. Pólipos, né, são corpos que você começa a inflamar dentro de você, é como se fossem uns cogumelinhos. E nada mais é do que uma evolução para um câncer. Então, os pólipos, a partir dos 60, 70 anos de idade, eles são muito comuns, né? Segundo a nossa medicina, são muito comuns. Doenças de Crohn. Hoje, gente, é tão comum essas disfunções, mas dá uma olhadinha aí como fica por dentro, essas disfunções intestinais, e é tudo muito silencioso. E o que ninguém mais fala, né? Que a gente tem os amiguinhos ocultos dentro da gente, os parasitas, tá? A gente tem mais de 100 tipos de parasitas existentes, e eles só desenvolvem, os parasitas adoram o meio, cortou aí, os parasitas só se desenvolvem no organismo, sobrevivem, eles adoram meio ácido, ou seja, tudo que você se alimenta tá prejudicando esse intestino. Eles adoram principalmente o açúcar, tá? Então, quando você está com esses vermes dentro de você, tem vários sintomas que você sente. Eu vou falar em geral, tá? Quando o seu intestino não está legal, acontece um inchaço abdominal, dores abdominais. Gente, dor já não é normal, tudo bem? Fezes com sangue. Quantas pessoas têm fezes no sangue e não procura médico, não vai investigar o que é? E é sério, é muito grave isso, tá? E quantas pessoas têm desconforto, gases, intestino preso e não faz nada? Então, para a gente realmente começar a se preocupar. E em específico, para quem tem vermes, uma das coisas que pode acontecer é fome em excesso, anemia ou falta de apetite, desânimo, até desânimo, né? Quedas de cabelo, coceira por todo o corpo e principalmente coceira no ânus. Tem um tipo de verme que dá coceira no ânus. E tem gente que come chocolate, come coco, dá dor, né, abdominal. Então, pode ser tudo presença dos nossos coleguinhas aí. Bom, e aí, um assunto que ninguém fala, é a sua obra-prima. Gente, tem que ser uma obra-prima. Tem todo um formato, tem todo um cheiro, mas quando a coloração, tá, vem de uma coloração estranha, quer dizer algo dentro de você. O normal, né, é o marrom bombom que eu falo. Você tem que fazer um marrom bombom. Mas quando ela sai amarela, ela pode ser problema de absorção intestinal, doença celíaca, infecção intestinal e excesso de gorduras, tá? Fezes verdes, excesso de estresse, intestino irritável e algum consumo que pode acontecer a coloração aí. Fezes avermelhadas, pode ser presença de hemorroidas, doença de Crohn, colite, infecção intestinal também. E a presença de sangue nas fezes pode ser até câncer também, tá, gente? Fezes escura, suplementação com ferro, úlcera gástricas e varizes esofágicas. Então, Érica, é bom ficar olhando tudo que você evacua? Sim, precisa. As fezes é um sinal do que está acontecendo dentro de você. E se você está fazendo isso depois de 3 dias, uma semana, já está grave, tá? Já está com problema. E aí eu coloquei um pouquinho mais de atenção aqui das fezes amareladas, que além de poder ser, né, infecção intestinal, pode ser doença celíaca, tá? Que é tipo de uma alergia do trigo. Alimentação fast food, quem não gosta, não é? De uma batata frita,
de tudo, esses hambúrgueres da vida, condimentos, barbecue, tudo isso, coitadinho do nosso intestino. De vez em quando ainda vai, mas diariamente o intestino vai sofrendo. Problemas no fígado, problemas de pâncreas, que é muito sério, né? O nosso pâncreas, e giardíase, que é um verme, tá? Então, prestem atenção, comecem a olhar principalmente as fezes das crianças, ok? Bom, e aí eu coloquei algumas soluções aqui pra gente, tá? O aloe vera, eu até brinco com vocês, né? O aloe vera, se a gente falar do aloe vera, a gente pode falar durante um ano, porque durante um ano, todos os dias a gente vai ter alguma vitamina, algum mineral para falar sobre ele. Ele é um alimento, gente, completo, tá? Ele tem 200 nutrientes aí dentro. Ele tem 20 minerais, 18 aminoácidos e 12 vitaminas. Os 18 aminoácidos é excelente para quem não ingere carne, porque ele consegue, através desse suco de aloe, tudo que ele não consegue pela ingestão de proteínas. Só que quando você coloca o aloe na sua língua, já começa o processo digestório, já começa o processo de desintoxicação do seu paladar. Isso mesmo, você diminui a vontade de comer doce. Só isso já valeria a pena de tomar o aloe vera. Porque quem é diabético, tá? Ele tem problema intestinal, naturalmente, ok? Até mesmo por causa da inervação do intestino. Ele vai diminuindo a capacidade de absorção de nutrientes, tá? E a presença de quem come muito trigo, muito açúcar, muito doces, tá? Ele já é um fator, né? O açúcar já é um fator que deixa o seu pH do intestino alterado. Então, quando você tem presença de muito açúcar, e quem toma muito leite também já está num processo inflamatório. Então, você imagina, se você tiver um intestino desse jeito, inflamado, ou com diverticulite, ou com vários outros problemas, e você continuar comendo açúcar, tomando muito medicamento sem necessidade. Estou com uma dor aqui de barriga, eu vou tomar tal coisa. Estou com intestino preso, vou tomar um laxante. Gente, o laxante, quem já tomou laxante já está em desbiose, já está em desequilíbrio, porque o laxante, ele mata tanto as bactérias boas como as bactérias ruins. Aí seu intestino nunca mais funciona normal. Ele só funciona à base de laxantes. Então, quando você toma aloe vera, já começa na parte digestória, né? Já começa a absorver os nutrientes. Só que no intestino, ele vai desintoxicar esse intestino. Aqui, a diverticulite vai diminuir a inflamação, mas olha que interessante. Eu não falei para vocês que tem o leaky gut no outro treinamento, eu não falei esse palavrão aí? Esse leaky gut, lembra numa peneira bem fininha, é o teu intestino. Quando essa peneira tá velha e tem uns buracos nele, passa o que não é para passar. É o que acontece com essa doença leaky gut. O seu intestino está altamente perfurado. Ele está passando comida e indo para a parte do sangue. E aí, gente, pode até levar à morte isso, porque pode tornar uma infecção generalizada. Quantas pessoas, né, está com perfuramento de intestino, alta permeabilidade do intestino, está com leaky gut e não sabe? Quando você começa a tomar aloe vera, além dele desintoxicar aquelas fezes que tá uma semana dentro de você, tá? Aqueles restos de alimento que tá uma semana dentro de você, além de ele desintoxicar, desentupir tudo isso, ele vai cicatrizar o intestino e melhorar, diminuir essas peneirinhas. Ele vai equilibrar essa parte intestinal. Só que olha que interessante, como ele tem 200 nutrientes ativos, ele melhora até
a resistência desse tecido intestinal. Então, não é uma coisa só que o aloe vera faz. Eu sei que muita gente toma aloe vera para limpar o intestino, para vir a funcionar esse intestino, mas não é só isso. É uma coisa incrível que acontece dentro da gente. É incrível tudo que ele faz dentro da gente. Tem um outro detalhe também, que quando você toma laxante, você empurra para baixo e você acaba irritando, tá, essa parte intestinal. O aloe vera, ele vai fazer com que ele estimule o peristaltismo. O que é o peristaltismo, gente? É um movimento natural que o intestino faz para empurrar as fezes para fora. E vocês nem imaginam como isso é importantíssimo, até quando a gente fala em produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade e do bem-estar. Que quando você está em equilíbrio com isso, quando você começa a tomar aloe vera, você vai se sentir um bem-estar. É o suco do bem-estar. E aí você vai falar, caramba, até minha ansiedade melhorou, até minha depressão melhorou, que a gente já falou disso em outros treinamentos. E é por causa do intestino em equilíbrio. E quando você equilibra ele, vai chegando ao longo do dia, o sol vai se pondo, vai ficando escurinho e a sua melatonina vai sendo produzida. Então, se está em equilíbrio os seus nutrientes de dia, você vai estar em equilíbrio também à noite. A produção de serotonina depende da produção de melatonina em todas as inflamações. Tem gente que fala assim para mim, ó, eu tenho diarreia, né? Tem gente que não faz, né? Não evacua uma semana, 15 dias, e tem gente que evacua todas as horas. Quem tem diarreia, o intestino grosso, ele não tá fazendo aquela formação das fezes. Por vários motivos, tá, gente? Pode ser doenças, tá? E pode ser excesso de açúcares, excesso de leite na alimentação, enfim. E aí fala assim para mim, se o aloe vera é para melhorar, né, a constipação intestinal, então se eu tomar aloe vera vai me dar mais diarreia? Não, pelo contrário. O aloe vera nosso tem fibra. E se você quiser mais fibra, tem o aloe pitch. E aí você vai tomar ele e vai entrar em equilíbrio. Gente, é equilíbrio, tá? O aloe vera, ele vai cuidar do seu organismo, o que é melhor para você. Bom, e aí, quando a gente fala de intestino, eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês a nossa cápsula de Fields of Greens. O Fields, a maioria toma para emagrecimento, correto? Eu emagreci 8 quilos em 1 mês e meio, quando eu tomei o primeiro pote de Fields, para vocês verem como eu brigava com a balança. Hoje eu estou em paz com a balança. Mas para vocês verem como eu estava intoxicada, nada funcionava. E a tendência, gente, quando o intestino não funciona, quando você está excedendo tudo, quando você tem uma má alimentação, depois acontece um monte de outros problemas. E aí a pessoa toma para emagrecer, emagreceu e acabou. Não, você vai tomar para emagrecimento uns 4, 6 por dia com muita água. Quem não toma água, nem indico nem começar ele. Mas não é tomar água durante o dia, tem que tomar água quando você toma ele. Então você tomou 2 capsulinhas dele, já está na hora da gente tomar, ó, antes das refeições, 1 hora antes, 2 horas antes, você toma 2 dela, 2 cápsulas, 2 tabletinhos dele, e aí você toma 3 a 4 copos de água na mesma hora, tá? Durante o dia você vai tomar água sim, mas tem que ser na mesma hora. Por quê? Porque esse bonitão aí, ele vai inchar e ele vai formar uma esponja no seu intestino. Gente, isso é incrível. E aí a clorofila, eu falo que ela funciona empurrando as fezes para fora. Quando você toma ele e junto com o aloe vera, eles são um parceiro, gente, igual o Batman e Robin, inseparáveis. Por quê? O que o aloe vera faz, o Fields não faz. E o que o Fields faz, o aloe vera vem e completa.
O que acontece? Quando você toma o Fields e o Aloe, você vai ver pedaços, tá? Nas suas fezes, marrom escura, pretas, mal cheirosas. Quando você acostuma, depois de 30 dias, tomando diariamente o Aloe e o Fields, você vai ver que nem o cheiro as fezes têm mais, né? De putrificação, cheiro forte, cheiro fético. Agora, quando você já emagreceu, você pode diminuir a quantidade de fios. Você pode tomar 1 a 2 por dia, Érica, mas eu não quero mais emagrecer. Quem já é magro não quer emagrecer. Posso tomar 1 fios por dia? Pode, gente. É equilíbrio. Quem está magrelo, quem está abaixo do peso, pelo contrário, vai equilibrar isso, trazendo uma força muscular para você. E quem está em excesso, que é o que a maioria está, ele vai promover o emagrecimento. É o equilíbrio do teu organismo. Então, ele vai funcionar como uma esponja intestinal e ele elimina esse excesso de muco. Eu não sei se eu já falei aqui, mas quando você toma leite, você aumenta a umidade no teu corpo. Eu vou falar de medicina chinesa aqui. Ele aumenta a umidade do teu corpo, e aí, aumentando a umidade do teu corpo, o seu corpo ele fica assim, eu não sei o que eu faço com essa porcaria mais. E aí ele começa a formar caroço no teu organismo, cisto, espinhas, miomas, e a gordura localizada, e chega uma hora que não sabe mais o que fazer e forma cânceres. Então, o leite é um dos alimentos que a gente pede para cortar sem dó nem piedade. E não é só o leite, né? O excesso de derivados também. Eu tomo iogurte porque é saudável. Eu não sei aonde colocaram isso na nossa cabeça, mas é derivado do leite, tem lactose. E não é só o problema da digestão no intestino e desse muco aí, tá? O problema é que a densidade do leite em si ela é muito alto, né, para o intestino. E aí o intestino tem uma capacidade lá de 100, mais ou menos, a gente chama, tem um nome lá, eu nem vou falar porque senão eu vou falar errado, e aí o leite é 150, ele é o alimento mais tóxico para o seu intestino, tá? E quando você come amendoim também. Aí, esse Fields, ele elimina 70% da gordura. Então, você imagina, um alimento funcional, alimento funcional, isso aí não é remédio, é um alimento funcional, que elimina o excesso de muco dos intestinos e elimina 70% de gordura do teu intestino, da alimentação, e joga para as fezes, empurrando isso para fora. Gente, isso aí salva vidas. É sensacional. É a nossa cápsula de clorofila, tá? E quem precisa tomar, né? Quem precisa de cálcio, a gente tem o cálcio das verduras aí. Quem precisa de vitamina C, a gente tem a presença da vitamina C aí. E a gente tem várias outras coisas que faz bem pra gente, igual o magnésio, ok? Bom, coloquei aqui também esse bonitão, que se chama Ultra Body. O Ultra Body, ele tem picolinato de cromo, ele tem óleo de cártamo e ele tem óleo de coco. O óleo de coco, gente, é um excelente lubrificante para o intestino, mas ele tem ácidos graxos de cadeia longa, ele faz uma faxina no intestino. Só que eu coloquei aqui em especial uma coisa que nós mulheres adoramos. O óleo de cártamo aumenta a produção de adiponectina, que é capaz de reduzir a absorção de colesterol e gorduras no intestino. Além disso, essa substância ela age nas células gordas do abdômen, fazendo murchar. É por isso que eu chamo o Ultra Body de seca-barriga. Mas não é só seca-barriga. Ele tem o poder de desinflamar o teu tecido adiposo. Quando a gente tem o poder de desinflamar esse tecido, ele age diretamente no tecido adiposo. Quando a gente tem esse poder, a gente tem esse poder também de controlar e diminuir a famosa celulite. A celulite que a gente chama de errado, né? Que é o nome errado. Mas tudo bem, a gente já está acostumado. Agora,
O Ultra Body é um dos produtos que eu não uso diariamente, eu uso quando eu quero secar. Quando eu quero secar rapidamente, tá? 4 por dia antes das refeições. 2 antes do almoço, 2 antes do jantar. Quando você quer só repor, você pode usar um a cada 3 dias. Mas quando eu também tô com alguma manchinha de pele, quando eu quero melhorar a pele, eu também uso ele. Então fica a dica aí, o óleo de cártamo é essencial, o óleo de coco é essencial para a saúde do teu intestino. Bom, eu não poderia falar do intestino sem falar do nosso Arctic. Gente, é um crime a gente chamar ele de ômega 3, porque ele não é ômega 3 igual aos outros, ele é nosso Arctic. Ele tem óleo de lula, que quase nem, acho que nenhum da concorrência tem óleo de lula, óleo de salmão, óleo de bacalhau e tem anchova. Então você imagina a bomba que isso daí é para os nossos órgãos elétricos, né? Olhos, coração, cérebro, tá? Então a gente não quer envelhecer essa parte da nossa conjuntiva, da nossa íris, da parte ocular mesmo. Então ele é um alimento que vai retardar este envelhecimento e pode prevenir muitas doenças oculares. Mas a gente está aqui falando dele na parte intestinal. Então, olha que interessante que eu trouxe aqui para vocês. Ele aumenta os níveis de fosfatase alcalina intestinal, que é uma enzima com ação protetora que induz alterações na composição de bactérias maléficas, ou seja, bactérias que fazem mal para a gente, diminuindo a passagem dessas bactérias para o intestino. Então, imaginem, ele ajuda ali na desbiose intestinal. Ele controla o pH intestinal junto com a aloe vera e ainda ajuda essa desintoxicação intestinal. Então, por isso, além de você tomar o ômega 3 e ter o benefício do DHA para o seu sistema límbico, ou seja, para o seu sistema emocional, para seu equilíbrio emocional, né, para você ficar mais tranquilo. Pessoas com baixo DHA no cérebro, elas são depressivas, elas são tristes, elas têm baixa de energia no organismo. Pessoas com DH alta, elas têm mais disposição, foco, produtividade, desculpa. Então, além de ele equilibrar a parte emocional, Érica, então quer dizer que a gente vai também melhorar o trato intestinal de quebra. Exatamente. E não se esqueçam que quando você tem excesso de açúcar dentro de você, a sua parte circulatória fica comprometida. É por isso que quando vira uma doença igual a diabetes, né, o seu corpo ele vai enferrujando, ele vai perdendo a parte circulatória, a saúde circulatória você vai perdendo. E o ômega 3, então, é bom para quem tem glicemia alta e para diabetes, para manter a saúde, para prevenir um glaucoma, perca de visão. Excelente, é isso mesmo, tá? E aí eu trouxe também para vocês o nosso Garlic Time. Eu sou fã do Garlic Time por vários motivos. É o que mantém as minhas espinhas super controladinhas, super tranquilinhas. Ele é um antibiótico natural. Mas quando a gente pensa, né, nessa época da pandemia, e a gente lembra de imunidade, o Garlic Time é um prevensor de várias doenças, porque ele é um antibiótico natural. Érica, mas eu como muito alho. Tem gente que põe alho, como que fala? Teve uma pessoa que me falou que coloca alho, não sei aonde, coloca na geladeira e toma de manhã. Acho que é alho na água. E toma de manhã e mastiga o alho. Eu falei, meu Deus, o mau hálito que dá isso daí. E o cheiro da pele da pessoa é insuportável, fica na roupa da pessoa. Por quê? O alho, ele exala o cheiro. Tudo tem vários temperos que a gente usa e não é só tempero, tá, gente? A alimentação ruim sua vai fazer com que você fique um corpo com cheiro alterado. Para quem tem CC fedido aí, né, não tem outra palavra para falar, quem tem problema de cheiro ruim na pele, no suor, o Fields já resolve isso, tá? O Fields ele vai tratar a parte de odor do corpo.
E o nosso alho, ele não dá cheiro. Eu tomo há anos, você pode tomar há anos, você não vai exalar o cheiro dele. Por quê? Por causa da fórmula que ele tem, do tomilho que ele tem na fórmula. Mas aqui, além de melhorar a circulação, além de melhorar a pressão alta, vou dar um exemplo, quem teve AVC, tem perigo de novo de ter, não pode aumentar essa pressão, tem que fazer a ingestão do Garlic Thyme e, claro, dos medicamentos. Agora, quando eu falo do alho, eu acho muito engraçado porque ele elimina parasitas dentro da gente. E aí eu coloquei uma curiosidade aqui, tá? Entre a lua nova e a lua cheia, os parasitas saem dos tecidos, exatamente. Ó, os vermes, eles têm casinha dentro de você, eles ficam tudo escondidinho. É por isso que você tem dor abdominal, gases, às vezes sangramento, inchaço, coceira no ânus, um monte de outras coisas, anemia. E aí você vai fazer exame de vermes, não dá nada, dá negativo. Isso não quer dizer nada, principalmente se for esses exames comuns. E aí, quando você toma o Garlic Thyme entre a lua cheia, a lua nova e a lua cheia, é onde os amiguinhos, os coleguinhas, eles saem dos tecidos para copular e desovar. Eles saem para fazer festa dentro da gente. Portanto, só é possível matar os parasitas de modo certeiro durante esse período. Caso contrário, ele está bem escondidinho, tá? Bem alimentado, obrigado, muito bem cuidado dentro de você. E quando você ingere muito açúcar, muito leite, muito condimentos, deixa tudo isso, né, muito saudável para os vermes. E aí, essa ingestão de alho aí, então vamos lá. Para espinha, 1, 2 por dia, né? Espinhas de grau leve. Para tromboses, 1 a 2 por dia. Agora, se você quiser fazer um faxinão dentro de você, pode tomar ele durante 30 dias, pode pegar todas as luas aí, não tem problema, 2 por dia. Aí, quando chegar na lua nova para a lua cheia, você pode aumentar a dose para 4 após as refeições. Gente, Fields e Ultra Body, a gente toma, vou até voltar aqui para vocês. Fields e Ultra Body nós tomamos antes das refeições, porque eles são termogênicos. Eles vão fazer quebra de gordura, eliminação de gordura das porcaria que a gente come, tá? Então, quem tem metabolismo muito baixo, toma 2 horas antes. Quem acaba esquecendo, toma 1 hora antes, mas toma antes, tudo bem? O aloe vera, em vez de você tomar 1 litro de uma vez, você que está muito doente, tomar 1 litro de uma vez, toma frações de aloe vera durante o dia. Érica, mas quanto no mínimo? No mínimo 1 xicrinha por período. Pega uma xicrinha de manhã em jejum. Por que em jejum? Porque quando você toma em jejum, ele não fica brigando com o teu alimento. Ele vai, todas as pepsinas do estômago, ele absorve 100%. E ele vai para as extremidades do organismo. Então, toma em jejum de manhã, toma após o almoço e toma antes de dormir, ou à tardezinha. O Fields e o Ultra Body são antes dos alimentos. Ah, esqueci de tomar, vou tomar depois. Vai ter problema? Não tem problema. Só que ele não vai agir do jeito que ele poderia agir para o emagrecimento. Se eu quero tomar o Fields e o Ultra Body, você vai tomar o Fields antes do almoço e o Ultra Body antes do jantar. Horários diferentes, porque lembrando que o Ultra Body é óleo, ele pode ser jogado para fora do organismo. Agora, ômega e alho, você toma longe do Fields. Então, vamos lá. Tomei aloe vera, tomei o café da manhã, e daí você toma o ômega 3 e o alho. Jantei, não tomei Fields, tomei Ultra Body, jantei, posso tomar o ômega e alho? Deve. Então, o ômega, Érica, eu tomo em jejum. Tem problema? Não tem problema, nada tem problema. Quando é um alimento, nada tem problema. Só que quando você toma o óleo o ômega, que é um óleo, e o óleo de alho, quando você toma depois das refeições, ele tem uma absorção de 100%.
ele aumenta o grau de absorção dele, tudo bem? Então, quem tem parasitas dentro, né? As pesquisas dizem que 50% dos brasileiros têm. Antigamente era muito mais comum. E tem pesquisas que falam que todos nós temos. E aí tem parasitas que não nos fazem mal e tem parasitas que fazem muito mal. E aí eu falo que é um assunto, né? Até comentei com o Felipe que sobre o intestino tem tantas coisas. Eu quis trazer o primeiro passo aqui para a gente começar a já eliminar muita coisa do intestino, a já dar uma qualidade de vida muito grande para a gente, tá? Tem muita gente que me pergunta de crianças, quando que pode começar? Gente, ômega 3, se pudesse, no primeiro, segundo ano de vida já ingerir, seria excelente. Só que enquanto a criança não consegue ingerir cápsula, aí não adianta. Então, a partir do momento que ela consegue ingerir cápsula, ela pode ingerir ômega, pode ingerir garlic. E aí os papais e as mamães ficam com medo, né? Olha, não sei se pode dar. Eu falo, gente, vocês dão Coca-Cola, vocês dão pacotinho de macarrão instantâneo, né? Que aquele sachêzinho ali é como se você tivesse ingerido 200 latinhas de refrigerante em quantidade de sódio. Nós precisamos do sódio, mas não em excesso. Então, a gente não tem medo de muita coisa, não é? De dar para as crianças. E a gente tem receio de dar algo que vai ser, na verdade, que tem nutrientes, tem vitaminas e tem minerais e pode salvar um intestino, pode salvar um pH ali, pode reequilibrar tudo dentro do organismo. Então, é de a gente se pensar aí. Então, esse foi o primeiro passo do nosso assunto sobre intestino. Vai ter muito mais coisa. Esse assunto tem muito mais coisa. Os nossos produtos, eu trouxe aqui um olhar sobre o intestino hoje. Mas quando você toma, né, uma aloe vera, você vai deixar a pele muito macia. Daqui 28 dias você vai sentir essa maciez da sua pele e do corpo inteiro. Você vai ver que você vai ficar mais, não só de bem com a balança, você vai ficar de bem com você mesmo, você vai se sentir bonito, você vai se sentir bonita. Você vai sentir que você trocou todas as peças de um carro velho por um carro potente, por um carro novo. Isso é saúde. Saúde não é você não ter doença. Saúde é você você ter saúde mental, emocional e saúde física, ter energia. Isso é natural para você. Agora, para quem não tem tempo para cuidar da saúde, para quem não quer gastar dinheiro e investir na sua saúde, vai ter que arranjar tempo e dinheiro para investir na sua doença amanhã. Então, cuidem de vocês, cuidem de quem vocês amam, invista na melhor coisa, na única coisa que importa realmente, que é a sua vitalidade e é a sua vida, a sua disposição. E eu quero agradecer a presença de todos aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e um excelente final de semana.